Quando eu fiz bariátrica, um dos meus maiores medos era o medo do reganho. Era o medo de emagrecer com a cirurgia, mas depois de um tempo voltar a engordar. Olá, eu sou a Patrícia e eu vou falar para você hoje como é a minha rotina pós-cirurgia bariátrica. O primeiro passo para que eu pudesse buscar compreender essa complexidade, emocional da obesidade na minha vida foi buscar terapia. Obrigatoriamente durante o processo anterior de pré-operatório da cirurgia bariátrica, aqui na minha cidade, no programa que eu fiz pela Unimed, o programa Vida Leve, nós precisamos passar por uma avaliação psicológica. Mas é uma avaliação para compreensão ali do estado mental, entender se tem ali a possibilidade de fazer a cirurgia, fazer algumas orientações, trabalhar no processo de psicoeducação. Mas eu entendi que eu precisava de algo mais direcionado e mais profundo para as minhas vivências. Eu sempre estudei muito a psicogenealogia, que é o estudo da árvore genealógica, e a partir desse estudo nós podemos compreender sintomas, repetições e algumas importantes questões que acontecem ali na nossa vida por meio da nossa história familiar, por meio dos nossos relacionamentos familiares. Eu entendi que naquele momento era ali uma oportunidade de fazer uma terapia voltada para esse estudo da minha árvore genealógica, então psicogenealogia, e eu fiz esse acompanhamento antes da cirurgia, durante todo aquele processo cirúrgico eu estava em acompanhamento e depois. E eu digo assim que foi o maior presente que eu pude me dar, porque durante toda aquela situação eu tive um suporte emocional para lidar com todas as dificuldades que surgem no início ali da cirurgia, adaptação com as dietas, adaptação com a nova vida, enfim, com a nova rotina alimentar. Então, lidar com todas aquelas oscilações que acabam acontecendo ali nos primeiros meses, mas principalmente por me dar essa oportunidade de entender a função da obesidade na minha vida. E quando a gente entende, eu sempre uso essa analogia assim. É como se nós tivéssemos ali algo que está tampado por um pano. E quando a gente tira esse pano e revela o que tem embaixo, é libertador, porque quando está coberto, você não sabe o que tem ali, você não sabe o que fazer com aquilo, certo? Você não sabe se é algo sensível, se você pode colocar peso ou não, você não sabe se é algo que está se degradando ali embaixo ou não, e a mesma coisa com os nossos aspectos emocionais. Então, quando as coisas estão ali encobertas, a gente não sabe o que fazer com elas. No momento em que a gente tira ali aquele pano e descobre tudo aquilo que está ali por baixo, a gente consegue ter ações importantes para modificar, Então, a psicogenealogia me trouxe isso, essa possibilidade de tirar a venda dos meus olhos, olhar para a obesidade de uma forma mais clara, olhar para a obesidade de uma forma mais direta mesmo, compreendendo a função emocional dela na minha vida e poder, enfim, ali trabalhar para solucionar aquilo que precisaria ser solucionado. O segundo ponto que mudou muito na minha rotina pós-cirurgia bariátrica, e daí posso falar até o primeiro, porque a psicogenealogia foi ali antes, durante, foi depois também, mas que me proporcionou ter esses hábitos, assim, de mudança, agora na rotina pós-bari. A primeira delas, então, é a minha rotina da manhã. É a compreensão do poder das primeiras horas do meu dia na minha vida, na minha disposição, na minha energia, na minha vida emocional, na minha relação com as minhas filhas, na minha relação com o meu marido. Eu passei a valorizar muito mais as primeiras horas do meu dia e a cuidar para que nas primeiras horas eu inserisse ali hábitos que de alguma forma pudessem contribuir positivamente durante todo o meu dia. Então, as primeiras horas do meu dia são pensadas para o meu bem-estar, para o bem-estar da minha família. E aí, como que são, essas primeiras horas do meu dia? Eu acordo entre 5 e 6 horas da manhã, tomo meu chá em jejum, faço a minha atividade física aqui em casa, na minha casa mesmo. Antes eu fazia aqui na sala, agora eu faço no meu quarto. Onde dá, eu faço a minha atividade física. Depois eu faço a minha higiene, tomo banho, cuido, me arrumo, coloco uma roupa confortável para o dia, mas uma roupa que eu também estou pronta para sair. Então eu fico sim arrumada dentro de casa todos os dias, passo maquiagem sim,
todos os dias, preparo o café da manhã das meninas, o meu café da manhã. Então essas primeiras horas, esses momentos, essa sequência de atividades, elas me preenchem emocionalmente, elas me fazem felizes, elas me deixam melhor. Então cuidar da minha saúde física, e daí esse é o segundo passo, o segundo ponto assim de mudança na minha rotina após a cirurgia bariátrica, que é o fato de colocar o meu corpo em movimento. Então cuidar essas primeiras horas do dia, o exercício faz parte, mas não é só ele, né? Então eu quero te dizer sobre essa importância que teve na minha vida, de colocar o meu corpo em movimento, adaptando a minha realidade. Pode ser que você tenha uma outra realidade, você consiga ir na academia, você consiga fazer outras atividades. Essa não é a minha realidade. A minha realidade é essa. Eu consigo treinar desde que seja na minha casa. Então eu faço aquilo que eu posso dentro das minhas possibilidades. Aprendi a incluir isso na minha rotina e aprendi a colher os bons frutos a partir daquilo que eu posso proporcionar para mim. E agora, recentemente, vou te contar, comecei a correr. Meu marido já corre há bastante tempo e eu ficava ali meio enciumada, falando, poxa, eu não consigo correr 500 metros que eu já tô ofegante, não consigo. Agora eu já consigo correr 5 quilômetros, ainda em uma velocidade mais reduzida, né? Mas eu entendo que com o tempo eu já estou progredindo, mas a questão é fazer atividades físicas dentro da sua realidade, encaixando na sua rotina da forma como você consegue. Houve um momento em que eu conseguia, por exemplo, em casa, hoje eu já tenho alguns equipamentos em casa, consigo fazer um treino com halteres, né, em casa, mas no começo eu não tinha. Então o que eu tinha? Uma bicicleta e o YouTube. E aí eu fazia zumba, fazia bicicleta. Então faça da forma como cabe na sua vida, como cabe na sua rotina. A dança, que foi como eu comecei, por meio da zumba, nós temos aí disponível, né, gratuitamente, inclusive, muitas aulas, muitas possibilidades para você colocar o seu corpo em movimento. Hoje, além da corrida, eu faço também pilates, que é uma atividade que eu gosto muito, é uma atividade que eu falo assim, é o meu amor, eu não abandono de forma alguma, que é a única que é feita fora dessa minha rotina da manhã, que é feita no período da tarde, enquanto as meninas estão na escola. Mas colocar o meu corpo em movimento foi uma mudança muito grande, porque antes da cirurgia bariátrica, eu tinha uma rotina de vida muito corrida, e eu não conseguia encaixar a atividade física. E eu não tinha essa mentalidade, obviamente, que eu tenho hoje, de fazer acontecer. Hoje eu tenho a mentalidade de fazer acontecer, dentro das possibilidades que eu tenho. Porque eu também poderia fazer algo em casa antes, mas eu não enxergava que eu tinha tempo, eu não enxergava que tinha possibilidade, né? Enfim, o importante é que você comece a fazer e a ter essa mentalidade de colocar em prática. Um outro ponto que mudou muito na minha rotina após a cirurgia bariátrica foi a alimentação com mais consciência. E aqui eu digo para você que é assim algo que me pega muito. Eu tenho uma tendência à compulsão alimentar. Um dos pontos que me fez procurar o acompanhamento psicoterapêutico era compreender a função da obesidade e também me ajudar a modificar alguns comportamentos de buscar a comida para conforto emocional. Isso é algo que sempre esteve muito presente na minha rotina antes da bari. É algo que eu ainda trabalho muito em mim na minha rotina pós a bari. E aí, por conta disso, eu busco ter uma alimentação mais saudável possível, né? A maior parte do tempo. Porque eu também aprendi a me enxergar e eu sei que eu tenho um bendito pensamento sabotador, que pode ser que você aí também tenha. Se você tem, me conta aqui nos comentários. Aquele bendito pensamento sabotador de tudo ou nada. Então, se eu como alguma coisa fora da minha dieta, logo já vem aquele pensamento assim: come mais um pouco, já saiu da dieta mesmo? Amanhã você volta. Aí passa algumas horas do dia, surge uma outra oportunidade de comer alguma coisa fora da dieta, aí já vem esse pensamento de novo: poxa, já furei a dieta mesmo? Então, né, o que tem? Vou comer, amanhã eu volto à dieta. Esse pensamento sabotador, né, ele ainda está muito presente na minha vida.
E ele foi um pensamento que com certeza contribuiu muito para minha obesidade, né? Porque eu tentava sim fazer dietas antes, né? Eu tentava ter uma alimentação mais saudável, mas eu sempre burlava, sempre me boicotava, nunca conseguia sustentar, até porque também eu não tinha essas estratégias de uma alimentação mais consciente, assim, de comer de tudo. Eu seguia mais dietas restritivas, né? E isso também a gente sabe que, principalmente para quem tem uma tendência à compulsão alimentar, não é nada indicado. Então também comecei a entender ali essa função da alimentação na minha vida e buscar a ter uma alimentação mais consciente. Por exemplo, sou apaixonada por doces, então quero comer um pedaço de bolo e entender que eu vou comer aquele pedaço de bolo naquele momento. Consciência, né? Como com consciência. Não é porque eu comi aquele pedaço de bolo ali que eu vou precisar comer 3 pedaços de bolo, tá tudo bem comer um pedaço de bolo de manhã, de tarde, outro pedaço de noite, né? Enfim. Então eu venho trabalhando esse pensamento mais consciente em relação à comida na minha rotina pós-bari. Falando assim, parece que é tudo mil maravilhas, né? Mas não, diariamente esse pensamento sabotador surge, diariamente aquela tendência à compulsão surge. Então precisei inclusive ter algumas medidas aqui em casa, né, de reduzir aquilo que eu tenho disponível dentro do meu armário, por exemplo. Então eu tenho opções que são mais saudáveis e mesmo que eu coma ali um pouco fora, eu não estou completamente, não estou destruindo tudo, vamos dizer assim, não estou acabando com tudo. Então essa questão da alimentação é um processo que eu entendo que vai ser constante na minha vida. Alguns períodos vão ser mais fáceis, como já são, alguns períodos vão ser mais difíceis, como também já acontece, mas buscar ter uma alimentação com mais consciência, buscar ter consciência do meu corpo, ter consciência das minhas emoções, dos meus pensamentos, isso tem me ajudado muito nesse processo. Uma outra mudança drástica na minha vida pós-bariátrica é cuidar do meu lar e cuidar de mim. Eu entendi que para que eu pudesse me dedicar ao meu processo de emagrecimento, eu precisaria fazer algumas escolhas. E eu consegui, eu entendo que pode ser que, né, você também tenha condição de fazer essa escolha que eu fiz, pode ser que você não tenha condição de fazer essa escolha, mas graças a Deus eu tive, acolhi essa possibilidade de deixar de trabalhar para me dedicar ao meu lar, então eu não trabalho fora atualmente. E essa mudança aconteceu antes da bariátrica, justamente com esse combinado com o meu marido, dizer assim, olha, eu vou ficar em casa porque eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha saúde. Eu sentia que eu estava me perdendo, cada vez mais aumentando o peso, então essa decisão de estar dedicada ao meu lar e a mim aconteceu antes, mas foi bem ali... Foi bem no processo ali mesmo da bariátrica, sabe? Então por isso que eu coloco como uma mudança de rotina pós-bari, justamente porque ali naquele início ainda foi muito carregado de muita culpa por deixar a minha vida profissional, carregado ali de muito estresse, daquele movimento de será que eu tô fazendo a coisa certa? E de querer voltar a trabalhar fora de casa. Depois da bari, e hoje eu consigo dizer que sim, eu sou dona de casa e cuidar do meu lar é abraçar a minha missão, é abraçar o meu propósito de cuidar da minha família. Estar conectada com esse meu propósito, né? Ou seja, descobrir esse meu propósito que é cuidar do meu lar, que é me dedicar à minha família, fez toda a diferença no meu autocuidado. Imagina você fazer algo todos os dias que você não gosta. Trabalhar em um lugar que você não gosta, estar com pessoas que você não gosta, é triste, é cansativo, é exaustivo, não é verdade? Hoje eu faço aquilo que eu gosto. Hoje eu consigo encontrar prazer em estar na minha casa, em cuidar do meu lar, em organizar a minha rotina para trabalhar em casa, e não fora do meu lar. Isso me dá prazer. Então, o que me dá prazer, né, estar conectado com esse meu propósito, me faz feliz. Então, é uma forma de autocuidado, é uma forma de expressar o amor próprio. Então, tem esse aspecto que é um ponto de autocuidado para mim, e as questões mais práticas, né? Como eu disse para você, eu me preocupo em estar sempre arrumadinha, né? A passar maquiagem todos os dias. Eu me preocupo em preparar a minha alimentação, em colocar ali a mesa com uma decoração bonita ali na mesa. Então, tem alguns pontos, né, mais práticos, objetivos ali no meu dia a dia que estão relacionados com esse autocuidado.
que me preenchem positivamente e obviamente fazem com que eu me olhe com mais carinho, me olhe com mais amor, me dedique mais à minha família com mais alegria, e isso vai retornando, né? Nós damos amor, recebemos amor e isso vai retornando de uma forma muito positiva. Nosso copinho vai ficando sempre cheio. Outra mudança na minha rotina pós-bari, que não foi uma mudança, foi uma mudança de intencionalidade, é a questão da fé, de estar inserido no serviço à comunidade. Isso é algo muito importante para mim, mas graças a Deus não só para mim, mas para meu esposo, e a gente tem educado as nossas filhas nesse sentido. Nós nos conhecemos na igreja, então desde a nossa adolescência nós estamos inseridos na igreja. A fé nos sustentou muito durante todo o processo ali inicial no nosso casamento, né, que nós enfrentamos a infertilidade. A partir daquele momento que eu passei a estar conectada ao meu lar com mais propósito, eu entendi o quanto que a nossa busca pela fé, a nossa vivência da fé também precisaria estar conectada com um propósito maior, né? Então hoje o nosso propósito é a santificação do nosso lar, do nosso casamento, a educação das nossas filhas. Então nós passamos essa experiência que nós tivemos ali antes do nosso casamento, durante o nosso casamento, nós permanecemos dedicando a nossa vida à igreja, dedicando nossa vida, parte da nossa vida a Deus, inserindo, incluindo as nossas filhas nisso. Esse movimento da fé, essa busca por fortalecer a minha fé é muito importante para mim, principalmente para me ajudar a lidar com as minhas lutas internas. Como você tem as suas lutas internas, eu tenho as minhas lutas internas, todos nós temos as nossas lutas. A fé, ela nos sustenta, a fé nos coloca de pé, a fé não nos permite, a gente até pode desanimar, mas logo a fé ela vem reanimar as nossas forças e nos ajudar a compreender a importância de continuarmos caminhando. E essa questão que eu trouxe para vocês, essa minha tendência à compulsão alimentar, isso é uma luta interna muito grande para mim, que muitas vezes eu me revolto, muitas vezes eu não quero aceitar, muitas vezes essa tendência se torna gula, que é um pecado, e isso acaba me ferindo internamente. Então essas lutas internas que eu enfrento todos os dias relacionadas a essa questão da obesidade na minha vida, a fé ela me ajuda também a lidar com tudo isso no meu dia a dia, ajuda a direcionar a minha energia para o bem, a direcionar a minha energia aquilo que realmente importa, o meu lar, a minha família, o meu casamento, a igreja, enfim, coisas que para nós aqui dentro de casa fazem sentido. Então a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é que assim, não foi a cirurgia em si, isoladamente, que mudou toda a minha vida. Foi a minha escolha de viver com propósito todos os dias. Escolha você também viver o seu propósito diariamente.